quero compartilhar a palavra que o Senhor falou ao meu coração nesses dias. E está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 até o 10. Se você tem aí a sua Bíblia, encontre. Se você não tem, acompanhe na projeção. Se você tem ela de forma digital, quiser também acompanhar. Sabemos que o formato não interessa muito, desde que o conteúdo da palavra de Deus esteja gravado no nosso coração. E que nós tenhamos ela, tenhamos acesso, intimidade, relacionamento com ela. Às vezes a gente vê alguns meio extremistas, né? Só digital que agora, outro só papel. Não, isso aí eu acredito que não tem tanta importância dessa forma. Mas, de fato, a palavra sim é importante. O conteúdo da palavra é muitíssimo importante para todos nós. E assim, nós temos hoje várias formas. Antigamente, se nós for pegar o tempo de Jesus, nós tínhamos que pegar nem papel, não era, né? Era couro de animal, era pergaminho, era couro de bicho que era escrito, eram rolos, eram diferentes. Os tempos mudaram, a palavra permaneceu a mesma e hoje ela tem várias facilidades. Lucas 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Em outro sábado entrou numa sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a sua mão atrofiada: levanta-te, fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ele ficou em pé. E Jesus lhe disse: o que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome do Senhor, queremos orar e pedir que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, a nossa mente. Ilumine a tua palavra para nós compreender os princípios poderosos que nela estão, para também ser uma verdade aplicada e um resultado poderoso na nossa vida. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Se você ler um pouquinho antes do capítulo 6, irmãos, você vai ver que no capítulo 6, desde o capítulo 6, versículo 1, e até onde nós lemos, o escritor Lucas, ele está dando uma ênfase para os seus leitores, que Jesus fazia algumas coisas diferentes no sábado do que todos os outros mestres antigamente, e de todas as outras pessoas e profetas e sábios que até então estavam ali liderando o povo israelita. Ele está falando que num sábado anterior, um pouquinho antes no texto, Jesus estava andando com seus discípulos e eles passaram por uma lavoura. Talvez foi pelas bandas de Erechim, né? No interior tem bastante lavoura, nossa redondeza. Claro que não. Mas aí tinha um trigo ou uma cevada, não sabemos certo, mas era época de colheita. E os discípulos passaram e pegaram um pouco daquilo. Eu não sei se você já foi na lavoura de trigo, mas eu já fui. Aí tu pega o cachinho de trigo no tempo da colheita, você esfrega ele assim, você debulha ele, né? Você sopra, fica só os grãozinhos de trigo na mão. Ou a cevada também é parecido. E naquilo, muitas vezes eu também já fiz, botei na boca e mastiguei aquele trigo. E era exatamente isso que era muito comum as pessoas fazerem, andando por perto das lavouras, pegavam um pouquinho, quando estava maduro, na hora da colheita, e debulhavam na mão e comiam. E era um sábado. E os discípulos de Jesus, andando com Jesus por lá e sentiram fome, passaram a mão e comeram. E aí então alguns chegaram e disseram assim: mestre, por que os seus discípulos? E por que tu ensina eles que pode quebrar o sábado? E aí entrou a lei do sábado. E então Jesus responde no versículo 5: o Filho do Homem é Senhor até no sábado. Ele é soberano em todos os dias. Glória a Deus.
E aí, então, logo no versículo 6, que nós começamos a ler, é em outro sábado. Não sabemos se é no seguinte ou dali a alguns dias, mas de fato que é um outro sábado. Um outro dia onde Jesus entra agora numa sinagoga. E ali ele está ensinando as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente. E dentro desse ambiente tinha um homem com a sua mão atrofiada, ou mirrada, outra tradução bíblica vai dizer. Resumindo, uma mão sem vida. A sua mão direita, diz o texto. Que a sua mão não conseguia desenvolver as coisas normais como a sua mão esquerda. E ali estava este homem. Os líderes judaicos e religiosos, escribas e fariseus estão ali dizendo o texto, logo ficaram preocupados e dizer, não estavam nem aí com o ensino de Jesus. Eles estavam pensando o que ele vai pisar na bola para nós pegar ele e de repente nós acusar ele. Perceba que no mesmo ambiente nós estamos rodeados de várias pessoas com vários tipos de pensamento. Pessoas que talvez estão ali na expectativa, aprendendo e usufruindo daquilo que às vezes nós estamos liberando ou não. E também pessoas que às vezes não aproveitam, estão ali com outros interesses. Mas de fato Jesus está aqui e dentro do mesmo ambiente tinha um homem que foi beneficiado, que foi abençoado, foi transformado a sua vida, a sua mão ficou curada, mas outros ficaram ainda mais bravos e irados, ainda diz no versículo 11. Ficaram furiosos, diz no versículo 11. Então ele fala para o homem, esse homem vem para o meio, de pé, estende a mão e a sua mão ficou curada. E existem algumas verdades que eu queria compartilhar nessa passagem bíblica, para que nós possamos analisar nossa vida nessa noite, que é uma noite de ceia muito importante. Primeiro de tudo, nós podemos ver que este homem, ele tinha uma atrofia, que era na sua mão direita, ok? Talvez, a tua mão direita dá uma olhadinha para ela, tá boa? Tá mexendo? A esquerda também? Talvez todos os nossos membros estão bons, e glória a Deus por isso. Talvez a nossa atrofia nessa noite não seja um membro físico, mas talvez tenha outras coisas que estejam atrofiadas na nossa história, que estejam atrofiadas na nossa história de vida. Veja que naquela sinagoga estava um homem que, após Jesus entrar, declarar algumas verdades, alguns comandos para ele, ele saiu dali diferente. E ele saiu diferente daquela atrofia. E esse mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga, você acredita que ele está no nosso meio? Amém. E ele também está liberando uma palavra para mim e para você, para nos desatrofiar, talvez, em áreas da nossa vida que estão atrofiadas. Nós podemos sair daqui, como diz a pastora Gislaine no início, né? Hoje é o nosso dia, glória a Deus, né? E é o nosso dia porque Jesus está aqui. Hoje nós estávamos cantando, hoje de manhã, né? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Hoje sei que é meu dia, Jesus está aqui. Nós estávamos cantando de manhã, preparando um almoço. E eu disse, é verdade, Senhor. Às vezes a gente nem se depara que o Senhor está pertinho de nós. Que hoje é o nosso dia. Que hoje pode ser um dia que o Senhor vai trazer respostas, vai mudar coisas, vai mudar talvez sentimentos, emoções, o nosso íntimo. Mas primeiro de tudo nós precisamos fazer uma autoanálise e entender o que está atrofiado na minha vida e na sua. O que está atrofiado? Pastor, eu nem sei o que é atrofia. Então, melhor, o que é uma atrofia? Aí vamos para o dicionário. Dentro da biologia, nós vamos ver que diz que é uma falta de desenvolvimento de um corpo, ou de um órgão, ou de um membro, ou de um tecido, de alguma coisa. É alguma parte do organismo humano que não recebe, está parado, não produz a sua funcionalidade que era para fazer. Aí tem como uma patologia que ela acontece. O que acontece? Acontece na diminuição. Este membro, essa situação, essa área do nosso corpo vai secando, vai diminuindo. Em vez de continuar produzindo o que precisa produzir, vai definhando. E por quê? Por falta de nutrição, que essa nutrição é insuficiente, então, das células, e acaba, então, por causa da imobilização, ou seja, de não utilizar, acaba secando. Agora nós podemos entender e ficar mais fácil de nós analisar o que na minha vida está talvez parando ou parado, que está atrofiando e pode vir a secar. O que está? Qual atrofia que talvez está na minha e na sua vida hoje? O que está atrofiado? Que precisa de um milagre de Jesus nessa noite, na nossa história. Será que é a nossa fé que está atrofiada, pastor? Não sei, responda.
Será que a minha fé, ela está viva ou ela está atrofiando, está diminuindo, está parando, ou talvez está até já morrendo? Essa noite é a noite que o Espírito Santo quer assoprar se está morrendo e quer trazer a vida através da fé de novo em nome de Jesus. Talvez, pode ser a sua alma que está atrofiada. De tantas marcas, de tantas situações, Jesus quer trazer descanso para a sua alma. Ele veio trazer descanso para a nossa alma, amém? Ele veio trazer alívio. Ele veio tirar as coisas pesadas e nos dar agora um fardo, um jugo suave e leve. Talvez é o seu espírito que está afligido, atrofiado. O Senhor quer soprar o Espírito Santo dele para trazer vida ao teu espírito, para te motivar de dentro para fora. Talvez é o casamento que está atrofiado, ou os vícios que estão te atrofiando, o relacionamento talvez com alguém, com os filhos. Eu não sei, talvez o relacionamento até que a igreja esteja atrofiando. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor quer mudar. O Senhor quer mudar. Talvez são as finanças que estão atrofiadas, estão definhando, diminuindo. Não sei, analise. Mas hoje é uma oportunidade, hoje é o nosso dia de sairmos daqui como aquele homem saiu daquele lugar, diferente. Ele entrou atrofiado e saiu com a mão curada em nome de Jesus. Hoje é dia de nós sairmos declarando aqui deste lugar, assim como aquele homem saiu. Ei, e todo mundo podia ouvir e ver. Atrofia na minha vida nunca mais. Agora a minha mão está voltando a funcionar, minha mão voltou à vida, voltou novamente a ter funcionalidade. Então, em nome de Jesus, esse é o tema que eu quero deixar para você. Atrofia na minha vida nunca mais. Amém. Vamos dizer junto? Atrofia na minha vida nunca mais. Por quê? Porque você mudou, não, porque Jesus mudou você. Porque Jesus mudou a nossa história. E agora nós não podemos mais aceitar e ficar vivendo uma vida cristã atrofiada. Em nome de Jesus, Jesus nos deu vida, e vida abundante. Uma vida pujante, de dentro para fora, do nosso íntimo, do nosso espírito, que jorra para a vida eterna. Então vamos lá levantar a cabeça, vamos vencer os problemas e bora, bola para frente, que atrás ficou e é para frente que nós avançamos em nome de Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, sabendo que amanhã depois ele está voltando e nós vamos estar com ele para sempre. Glória a Deus. Foco, força no Senhor, e assim vamos. Primeiro, algumas verdades que eu aprendo e quero compartilhar com você. Para Jesus nos libertar das atrofias que talvez nos prendem, primeiro, nós precisamos assumir a nossa verdadeira condição de atrofiado. A pior coisa é tu querer curar um doente que não acha que não está doente. Eu e você temos que reconhecer que somos atrofiados. O que está atrofiado? Tu vai chegar na frente, imagine, se hoje você pudesse contemplar visivelmente, mas invisivelmente, e pelo Espírito, Ele está na tua frente. Amém. Jesus, o que tu queres que eu te faça? Assim como nós ouvimos também a menção de Jacó. O anjo perguntou para ele, o que tu quer que eu te faça? Não, peraí, eu nem sei certo o que eu quero. Eu quero que tu me abençoe para depois tu ir, porque amanhã eu vou me encontrar com meu irmão. Eu sei o que está me afligindo. Nós precisamos saber o que está nos afligindo para nós poder dizer, Senhor, a minha atrofia é isso, eu preciso liberar isso que está definhando a minha história em nome de Jesus. Eu preciso de vida que venha do Senhor. E é isso que Jesus fala no versículo 8. Ele diz para o homem da mão atrofiada, ele disse o quê? Levante-se e venha para o meio. Jesus está chamando ele para ele tomar uma posição e assumir a sua condição de atrofiado. Se manifeste publicamente que você está em atrofia, que o problema está aí. Para a medicina da época, isso era causa perdida. Não tinha o que fazer. Este homem talvez poderia estar triste, prostrado, caído, cabisbaixo, desmotivado já, fazendo as coisas talvez só por fazer, mas agora ele tem uma oportunidade e Jesus chama ele, mas ele precisava primeiro reconhecer que ele tinha uma atrofia na sua vida. Para ser curado, primeiramente precisa ser reconhecida a nossa doença, a nossa atrofia. Antes da cura chegar, é preciso assumir a verdadeira condição e reconhecer as necessidades que temos, declarando dela publicamente ao Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me libere das minhas atrofias. Talvez a minha atrofia da fé que está ficando pequena, o cansaço, o fardo que está pesado, as frustrações, decepções, traições, sei lá o que é, tu vai falando e o que é, quais são as atrofias.
Caso este homem não assumisse a condição de atrofiado, Jesus não poderia curá-lo. Poderia? Poderia, mas ele não faria. Porque Jesus está chamando ele a assumir uma posição. Hoje, muitas vezes, nós estamos vivendo assim, irmãos. Infelizmente, na maioria das vezes dos cristãos, todos nós estamos atrofiados em alguma coisa da nossa história. A nossa vida não está perfeita. Ela não é perfeita. Somente existe um varão perfeito, que é Jesus, e nós estamos sendo moldados para um dia chegarmos à sua plena estatura, como diz o apóstolo Paulo. Estamos ainda num processo de desatrofiação, vamos usar essa palavra. Ele está, uma obra, fazendo na nossa história. Mas se ele já nos curou os membros externos, ele pode vir agora e quer curar os internos. Ele quer fazer com que outras áreas sejam liberadas e volte a produzir vida. Todos nós temos dificuldades, mas infelizmente acabamos às vezes não assumindo essas imperfeições. Acabamos não batendo no peito e dizendo: eu sou assim, eu estou com este problema, ora por mim. Mas o que vão dizer de mim? Eu não assumo as minhas condições de atrofiado que estou. Estamos entrando e saindo das igrejas atrofiados. A vergonha, o orgulho que o diabo coloca sobre nós acaba às vezes nos vencendo. Mas o que vão dizer? O que as pessoas vão pensar de mim se eu reconhecer a minha atrofia? Eu não posso mostrar minhas feridas, atrofias, porque eu já tenho anos de crente. O que? Não vai dar para me mostrar, não. Mas Jesus está dizendo para cada um de nós essa noite: ei, Marcelo, eu te encontrei, eu sei das tuas atrofias. E ele diz para você também nessa noite: escute a voz do Senhor. Ele está dizendo: eu sei das partes atrofiadas que estão na tua vida. Glória a Deus. E ele não está dizendo porque ele nos odeia, não, ele está dizendo porque nos ama. Ele quer nos liberar, ele quer nos dar vida abundante. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Ele sabe, meu irmão, minha irmã, ele já sabe. E ele está dizendo: eu sei e eu posso te curar, eu posso te libertar, eu posso te trazer de volta à vida, porque talvez você está quase morrendo. Eu posso trazer os movimentos e as funções aonde está essa sequidão está entrando. Mas ele diz: não se esconda, não se esconda, ouça a voz do Senhor, rompa com seus medos, com suas vergonhas, saia da caverna, saia do anonimato, reconheça as suas atrofias. Marcelo, o Senhor fala para mim, ele fala para você talvez nessa noite. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, não endureça o vosso coração. Porque Ele ama a mim, a você, Ele deseja nos desatrofiar, aleluia. Ele está dizendo: reconheça as suas limitações, que então eu te mostrarei o meu poder, aleluia. Reconheça as tuas frustrações, reconheça as tuas atrofiações que tem aí na sua vida, no seu íntimo, que eu vou te libertar e vou mostrar o meu poder em você. E aí o versículo 8 ainda, o finzinho, continua dizendo: e este homem, ele fez o quê? Ele se levantou, glória a Deus. Responda. Segundo, para nós sermos curados, precisa haver uma resposta positiva ao comando que Jesus está nos dando. Jesus dá um comando: levante-se e venha para o meio. E ele precisava dar uma resposta a este comando. Ele precisava responder. Ele vivia uma vida se escondendo, talvez, uma vida limitada, com certeza, talvez até de vergonha, sua mão seca, atrofiada. Poderia ter complexos de inferioridade. Tantos homens indo para a guerra, construindo casas, fazendo coisas para a sua família, mas talvez ele lá com a sua limitação física, provavelmente sua autoestima não era boa, mas Jesus apareceu e lhe deu um comando. E este comando, há uma resposta humana. Precisa haver uma resposta humana para que ele se levantasse e viesse para o meio, na frente daquelas pessoas. Agora ele tinha algumas opções que ele poderia escolher. A primeira delas era ficar quieto e fazer assim, olhar para o lado e dizer: não, deve ter sido com o outro, deve ter sido com este, deve ter sido com aquele, não foi comigo não. Fazer de conta que não era com ele aquele negócio. A segunda situação que ele poderia responder era levantar-se e dizer: eu estou indo embora, a porta da igreja está ali, a porta da sinagoga está ali, eu vou embora, o que eu quero ouvir esse cara? E a terceira era dizer: ele me encontrou, ele está me chamando, eu vou assumir essa posição de atrofiado, eu vou levantar e vou lá para o meio, eu vou lá para ver o que este homem tem para me oferecer. E foi exatamente a terceira opção que o texto bíblico diz que ele escolhe.
Ele escolheu e ele foi para o meio, venceu todas as situações internas do seu coração, se expôs ali publicamente, saiu do anonimato, deixou a vergonha. E enquanto talvez eu e você, nós não aceitarmos o que Jesus está nos dando de comando, meu irmão, minha irmã, as atrofias da nossa vida, elas não vão usufruir da vida que Jesus libera através da obediência. É preciso haver uma resposta positiva ao comando que Jesus tem dado. Antes de nos curar, Jesus quer que nós tiremos, talvez, as nossas máscaras, os nossos enfeites, aquilo que nos esconde. Ele quer nos limpar, Ele quer fazer com que os nossos complexos agora sejam vencidos. Muitas pessoas, talvez, querem apenas ouvir nossas histórias. Querem ouvir para sentir pena de nós. Querem ouvir para apenas dizer, querido, querida, como o Marcelo está sofrendo, como ele foi talvez maltratado, isso, aquilo. Mas Jesus, Ele não quer saber das nossas historinhas. Ele quer saber da nossa realidade para mudar a nossa história por completamente. Ele é diferente das pessoas. Por isso que se você deseja abrir seu coração, abra o seu coração para o Senhor. Ontem à noite, eu até testemunhei pela Amélia quando eu estava trazendo, ontem à noite fui deitar com o Isaac, ele estava dormindo, era uma meia-noite, ele foi deitar. Pai, vai dormir comigo hoje? Aí ele disse, a mãe te expulsou do quarto. Eu disse, não, ela nunca me expulsa. Ele disse, mas eu posso deitar contigo um pouquinho? Você está crescendo, homem, eu posso deitar aqui, eu vou dormir contigo um pouco. E daí ele disse, claro, deitei na cama com ele, botei a mão assim na mão dele, fiquei dando um carinho, ele começou a dormir, e eu ali olhando para ele dormindo. E daí eu disse, e aquilo enquanto ele ficou, eu fiquei orando. Nem tanto por Isaac, orando por mim, né? Orando por mim mesmo. Senhor, como eu precisava talvez desse carinho eu hoje. Eu precisava do teu abraço, Senhor. Preciso do teu colinho, da tua proteção. Eu preciso do teu acalento, porque às vezes a gente se faz de tão forte. Mas o nosso, alguém que nos abrace, que enxugue as nossas lágrimas. Eu disse, então, assim como o Isaac se sente seguro aqui, eu me sinto seguro em ti, mas eu precisava dessa aproximação. E foi um momento tão especial, onde tive um encontro com o Senhor ali, o Isaac dormiu, pude chorar, pude me alegrar ali, senti Deus ali me confortando. Mas isso requer uma proximidade, requer uma verdade, gente. E às vezes a gente não está disposto a fazer isso. Às vezes a gente tem que vestir a nossa cara de homão e dizer que não, que nós estamos fortes e vamos vencer sempre, que não passamos por luta nenhuma. Ei, nós somos de barro, gente. Somos de carne e de osso, temos sentimentos. Os nossos sentimentos vão nos matar se a gente não, pelo menos não desabafar com alguém, nem que seja com o Senhor. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos limites. Precisamos mostrar as nossas limitações. Nós não somos super-heróis. Mostrar nossas atrofias, que tem áreas que talvez estão atrofiadas. Senhor, me ajuda aí. Me ajuda, o que tu queres comigo neste momento? Mas a mudança, ela acontece. E a cura acontece. Para que ela aconteça, é necessário haver uma resposta positiva. De nós nos achegarmos para aquilo que Jesus tem falado. E qual será a nossa resposta ao comando de Jesus nessa noite? Ele está aqui nos servindo a ceia. Isso aqui é muito mais que um ritual, gente. Pelo amor de Deus, nunca faça isso como um ritual em nome de Jesus. Porque não foi uma historinha, isso foi uma realidade que Jesus morreu por nós. A maior demonstração de amor da história da humanidade, da história da tua vida, por você e por mim. Isso é algo real. Ele está aqui com o seu Espírito agindo em nós. E hoje, novamente, ele se apresenta neste momento de culto e diz, eu posso, além de te perdoar os pecados, de fazer isso, fazer aquilo, eu posso te cuidar, eu posso te tirar as atrofias, eu posso te libertar, aleluia. Glória a Deus. Mas vamos responder ao Senhor. Será que ficaremos inertes àquilo que está acontecendo nesse ambiente? Como muitas pessoas ficaram inertes tudo que aconteceu dentro daquela sinagoga? Apenas um homem desfrutou do poder extraordinário de Jesus. Outros ficaram irados, bravos. Não pode acontecer isso com nós, em nome de Jesus. Não pode acontecer comigo, com você, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ficar inertes àquilo que Jesus está fazendo neste ambiente. Nós não podemos levantar e sair daqui do mesmo jeito. Não, nós precisamos levantar e dizer, Senhor, aqui, tu me encontrou, está aqui, sou eu, Senhor. Sou eu. Acha o meu irmão também, acha a minha irmã também, mas acha a mim, Senhor. E eu dizia para o Senhor ontem, durante a semana eu dizia, Senhor,
libera as minhas atrofias, porque às vezes a vida cristã vai me atrofiando, Senhor. Eu não quero viver, eu já vivi uma vida atrofia no passado, num engano, numa mentira. Agora eu quero viver uma vida na liberalidade do teu Espírito, naquilo que tu podes me liberar sobre a minha vida, Senhor. Não interessa o que tu queres que eu faço, desde que eu viva essa vida que tu tem prometido aqui, de liberdade em ti, Senhor. Nós vamos dar uma resposta ao Senhor nessa noite. Eu não sei qual vai ser a tua, mas eu já disse qual foi a minha. Senhor, a minha está dada. Eu já dou hoje, eu dei durante a semana pregando, anunciando para o Senhor ali as minhas palavras, minha resposta está aqui, Senhor. Me acha, me leva, me faça o que quiser fazer. Eu vou ir para o meio, eu manifesto o que for preciso, mas eu quero viver o que tu queres para a minha história. Eu quero viver o que tu tem e que o Senhor me liberte daquilo que está atrofiado em nome de Jesus. O versículo 10. Ainda diz assim: então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a tua mão. Jesus novamente dá outro comando. Perceba que ele fala para aquele homem se levantar e vir para o meio. Ele vem, o homem responde positivamente. Aí agora Jesus dá um outro comando para aquele homem: faça aquilo que tu nunca pôde fazer. Aquele homem não poderia mais estender sua mão. A sua mão, o seu braço estava atrofiado. Agora ele precisava exercitar a sua fé, crendo que aquele homem tudo podia fazer na sua história. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se Jesus está falando e está te dando um comando nessa noite, haja. Mas pastor, isso eu nunca consegui fazer. Se ele está falando e você está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus você faça. Porque é baseado na palavra não minha, mas dele. Na palavra dele. No Senhor é possível. Este homem, ele assumiu sua condição de atrofiado, ele respondeu positivamente, ele estendeu a mão agora, crendo que Jesus podia fazer tudo o que estava sendo liberado sobre a sua vida. A sua vida até então era uma causa perdida, mas aquele homem agora precisava exercitar a sua fé naquele homem que estava à sua frente, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, encarnado. Tudo mediante, na palavra daquele homem agora, tudo era possível. A sua mão que não estendia, agora poderia ser estendida. Jesus estava despertando a fé no coração daquele homem. E é isso que ele está fazendo comigo, com você hoje novamente, nos dando este exemplo de fé, de atitude, de ação, de resposta. Ele está despertando nossa fé, para que nós viva agora a nossa história. Com essa ordem, Jesus estava mexendo no coração para que a fé dele fosse exercida. E a fé, meus irmãos, ela não precisa ser exercida nos momentos favoráveis. A fé, ela vai ser necessária nos momentos desfavoráveis. Quando nós estamos tudo bem, com saúde, com as coisas tudo certas, precisa de fé, a gente vive no automático. Mas a fé, ela age no impossível. Ela age naquilo que não tem probabilidade humana de acontecer. É neste momento que a fé precisa entrar em ação e agora nós respondermos e dizer: eu creio no meu Senhor que está falando comigo. Eu creio neste homem, no Filho de Deus que me fez no pó da terra. E eu sei que é possível e eu vou fazer, crendo nele, em nome de Jesus. Este homem pegou e exercitou sua fé e estendeu a sua mão. Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, ele disse que a fé crê no impossível. Ele toca o intangível e toma posse do impossível. Do que você precisa nessa noite? E para encerrar, diz o versículo 10, que a sua mão ele estendeu e ela foi restaurada. Agora Jesus está liberando para mim e para você, depois de nós sermos curados, nós aprender a viver uma vida de desfrutar. Desfrutar dos benefícios que somente Ele pode fazer por mim e por você. E nós podemos desfrutar. Agora Jesus está devolvendo a vida na sua totalidade para aquele homem. Está devolvendo para aquele homem os sonhos, as condições dele fazer aquilo que talvez ele sonhava e não conseguia. Eu e você precisamos crer que já podemos sair daqui nessa noite, que o Senhor nos deu uma resposta, que Ele nos deu uma bênção, que Ele nos deu novamente uma liberação das coisas atrofiadas na nossa vida. E agora, se nós orarmos e crermos,
naquilo que oramos, se pedirmos alguma coisa ao nosso Pai, segundo a sua vontade, Jesus disse, é certo que receberemos. E se nós agirmos a nossa fé segundo a palavra do Senhor, é certo que o resultado virá. O resultado virá. Jesus já conquistou toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Ou seja, Jesus já conquistou tudo para desatrofiar a minha, a sua vida completamente. O que? Quais partes que ele pode desatrofiar, pastor? Todas. Todas as partes. Se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, todas as partes ele pode, ele já conquistou toda a sorte de bênção através da cruz, através da sua morte. Quando apresentamos a Jesus as nossas atrofias, crendo que ele irá nos libertar, já podemos desfrutar dos benefícios que ele tem a nos oferecer. Vamos orar? Você coloca em pé. De louvor, pode passar. E agora eu volto novamente a uma pergunta que eu fiz no início, para nós refletirmos e para nós orarmos juntos. O que está atrofiado aí? Feche teus olhos e olha ao Senhor. Ah, sim. O que está atrofiado aí? O Senhor não mudou, gente. Ele continua com todo o poder para nos desatrofiar. Se for o pecado, Ele pode nos libertar de todo pecado. É só você pegar nessa noite e bater no peito e dizer, Senhor, me livra deste pecado. Se for talvez ainda a atrofia da perdição eterna, diz, Senhor, eu não tenho certeza da salvação, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Jesus pode te libertar da atrofia da perdição eterna. Ele pode te dar o direito de você escrever o seu nome no livro da vida, através da confissão pública, e dizer, Senhor, agora eu sou o teu filho e tua filha. Jesus pode te libertar dos vícios. Talvez tem situações e vícios que estão te aprisionando. Ele pode te libertar dessas coisas que estão atrofiando a tua vida. Ele pode te libertar das mágoas, dos ressentimentos, das machucaduras que carregamos no nosso íntimo. Jesus pode e deseja nos libertar da atrofia nos nossos relacionamentos. Jesus pode e tem todo o poder e autoridade para sondar qualquer área do nosso coração e curar nossas enfermidades. Sua palavra que ele disse há muito tempo atrás, quando andou nessa terra, continua tendo o mesmo poder, a mesma autoridade sobre principados e potestades, o mesmo poder, a mesma autoridade sobre toda a criação, toda a natureza, o mesmo poder, a mesma autoridade para todos que nele creem, nas suas palavras de vida e de vida abundante que o Senhor veio nos trazer. Jesus, ele chega até nós hoje para nos libertar das nossas atrofias, para então nós sim podemos declarar, assim como nós falamos no início, a atrofia na minha vida nunca mais, em nome de Jesus. A atrofia vai embora porque o Senhor me libertou. O Senhor me curou. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Oh, papai, em nome do Senhor, nós oramos nessa noite. Que o Senhor sonde corações, vidas, cada um de nós nessa noite aqui presente. Que possamos ser livres, Pai. Livres daquilo que tem nos impedido, aquilo que não está produzindo vida mais em nós, aquilo que está morrendo, aquilo que está secando. Ah, Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Sim, eu estou aqui, Senhor, me ache. Me encontre nessa noite, Pai, muda aquilo que um dia queimava e hoje não queima mais. Ah, traz o teu fogo novamente. Aquilo que eu amava fazer, Senhor, e hoje parece que está sendo um fardo para mim fazer. Ah, Senhor, traz a alegria novamente.
Ah, Senhor, o amor que tinha às vezes dentro do lar, da família, e hoje parece que está se perdendo pelos desgastes. Senhor, traz o teu amor de novo. Em nome de Jesus. Nós temos, Senhor, essa ardente expectativa no nosso coração, que assim como foi iniciado este culto, pela direção do Teu Espírito, ah, Senhor, hoje será um dia, onde será um antes e depois na história de muita gente que crê, de muitas pessoas, porque o Senhor já tinha tudo preparado para que o Senhor tocasse no nosso coração. Assim nós queremos engrandecer o Teu nome. E agora neste momento, adorar o Senhor. Livre das nossas atrofias. Livres das nossas atrofias em nome de Jesus. Se você está livre da atrofia que estava na tua vida até então, você louve ao Senhor como nunca antes. Adore Ele como nunca antes. Testemunhe. Aleluia.